Manhota, queria começar contigo desse ponto que a Mariana Jangiacomo nos traz, da preocupação com a segurança. Você que já morou em Washington, conhece, já passou por outros processos eleitorais, o quanto a questão da segurança tem sido uma preocupação não só das autoridades, mas das próprias campanhas, seja de Kamala Harris e de Donald Trump, ao mesmo tempo que ambas estão se preparando para prováveis disputas judiciais para contestar os resultados em que essas campanhas não saiam vencedoras nos estados. Manhota, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri, Débora, todos que nos assistem. Vocês viram, né, que se não for para arrasar, a gente nem vem. Então, hoje estamos aqui prontos, né, para comunicar mais um dia da eleição americana direto da CNN americana, CNN Internacional, nos estúdios em Washington, com esse belo fundo da Casa Branca. E vocês que acompanharam na semana passada a nossa verdadeira tour pela cidade, agora estão chegando num dos lugares mais importantes aqui, é o objeto de disputa dessa eleição. Yuri, você tem toda a razão, a cidade de Washington e os Estados Unidos como um todo estão em franco processo de preparação, um processo bastante peculiar. Eu confesso a você que em outros momentos e outras eleições em que eu acompanhei de perto, esse tipo de medidas preventivas não eram tomadas na proporção que estão tendo nessa eleição. De fato, me parece que é uma consequência inevitável pós-invasão do Capitólio e depois de tantos atentados, inclusive nessa eleição, que comprometeram, né, a segurança, inclusive, dos candidatos, o presidente Trump que levou um tiro e tudo isso que a gente sabe que não é de agora. Quer dizer, os Estados Unidos vêm de um contexto histórico em que violência política realmente faz parte dessa linha do tempo. Então, o movimento por aqui é, de fato, um movimento de muita cautela. Ontem, esses tapumes que a Mari relatava já estavam sendo colocados e já desde o início da semana, na verdade, a gente começa a perceber isolamento de algumas áreas, né, que são áreas mais sensíveis, áreas em que há simbolismo nacional muito eminente, como é o caso da sede do Poder Executivo, e também uma certa preocupação no encontro de grupos adversários, né? A Kamala Harris fez há uma semana, pouco menos de uma semana, um comício aqui em Washington que a gente comentou, e na saída desse comício existia uma preocupação grande, porque do lado de fora nós tínhamos ali grupos, né, pró-Trump, grupos até, inclusive, democratas mais críticos da Kamala Harris em relação à questão palestina, por exemplo, e havia uma sensação de que a qualquer momento poderia haver um enfrentamento entre esses diferentes públicos, né? Então, realmente, os Estados Unidos, nesse sentido, vivem um momento de intensa polarização. Isso não é de agora, a gente sempre tem falado sobre isso. É algo profundo, é uma fratura social que acontece por aqui. Virou uma batalha existencial essa eleição, até por isso a expectativa que a gente tem é que o comparecimento seja bastante alto. As pessoas estão indo votar em geral porque elas entendem que se o candidato adversário perder, isso representa para elas um dano muito grande em relação às suas crenças, às suas visões de mundo, e essa preocupação com a violência política, infelizmente, mostra a fragilidade não só da democracia americana, mas das instituições democráticas no mundo todo, na medida em que a gente começa a ver uma certa desconfiança, uma certa preocupação até na garantia, né, da manutenção, da resiliência dessas próprias estruturas. Então, realmente, é esperado que haja judicialização, contestação de resultado e até mesmo, num cenário mais caótico, algum tipo de manifestação pública. Esse é um momento muito emblemático, né, dessa história de democracia dos Estados Unidos. E lembrando que os Estados Unidos, lá na Revolução Americana, no século XVIII, eles reivindicam para si a criação de várias das instituições que a gente implementou mundo afora, né? São eles, a partir da Revolução Americana, que na própria visão teriam instituído a democracia representativa, o modelo federativo, a ideia também de tripartição de poderes. Então, para um país, né, que sempre clamou na construção da sua própria identidade nacional, do seu próprio mito de nação, esse tipo de recurso, ver-se diante desse momento, né, em que você precisa subir tapume para evitar que a sede do Poder Executivo não corra nenhum risco, realmente não deixa de ser algo histórico, Yuri.